EP foi esse? Pois é, cara. Todo dia que tem episódio desse anime eu fico cada vez mais hypado. É impressionante. Salve, geeks de todo o espaço sideral! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Otávio. Eu sou Pedro. E nesse vídeo aqui nós vamos analisar o episódio 7 de Summertime Render. Então, se vocês estão gostando desse conteúdo aqui no canal, deixem um like, ativem o sininho e se inscrevam no canal. Toca a vinheta. Bom, no começo do episódio a gente percebe que a Rizuru consegue deduzir que o Shinpei tem realmente a habilidade de voltar no tempo. Nós também descobrimos, através da Rizuru, que meio que o Shinpei não tinha conhecido ela, e sim o irmão dela, o Ryunosuke. Mas a gente viu no episódio passado que alguém lá tinha morrido. E ao decorrer desse episódio a gente descobre que realmente foi o Ryunosuke que morreu. Então como que o Shinpei estava falando com o Ryunosuke e agora está falando com ela? Meio estranho isso aí. Mas ela conta que ele não lembra de nada e por isso ela vai gravando as coisas no celular para que ele fique sabendo do que está acontecendo ou o que ele tem que fazer. Então é meio que uma dupla personalidade aí da Rizuru. É o Ryunosuke. E ele que enfrenta as sombras. E na sequência a gente descobre que as sombras, ao serem eliminadas, são incapazes de copiar a mesma pessoa. Um belo exemplo disso é o Alan, que teve a sua sombra morta pela Rizuru. Então ele não vai ser perseguido pela própria sombra, felizmente. A Rizuru troca de personalidade, agora é o Ryunosuke que está assumindo o controle. Então ele escuta a mensagem que a Rizuru deixou no telefone e já sabe o que ele tem que fazer. Ele está ali em frente à casa da família ali da Shiori, aquela garotinha que a Ushio salvou e que a gente, já sabe que é uma sombra desde o funeral lá da Ushio. O Ryunosuke entra na casa e fala tudo certo, tá falando muito bem com as sombras, fingindo que ele não percebe absolutamente nada. Só que a sombra da mãe, que inclusive era amiga de infância dela, a humana real mesmo, era amiga de infância da Rizuru, toma-lhe uma marretada na cara. Nossa, essa cena é absurda, caraca. Mas aí, a gente tem aquilo de se ela atacar a sombra somente no corpo, não adianta nada. Ela tem que atacar diretamente na sombra, que aí sim ela causa dano. Então ela faz isso aí, acaba com aquela sombra e já vem a outra do pai da Shiori pra atacar. Mas ela, lida com aquele também facilmente. Os dois são simples sombras. Aí vem a Shiori. E foi a sombra mais complicada de se lidar. E a mais forte dali. O Ryunosuke tenta a todo momento matar essa sombra, mas é muito difícil, é muito complicado. Ela consegue escapar, ela tem muito mais força, é muito mais resistente. E com isso elas vão para o segundo andar. Nessa hora tem até uma informação que o Ryunosuke passa pra gente, que as sombras, quando elas estão naquele processo de clonagem, de escanear uma pessoa para cloná-la, elas ficam imobilizadas. Então essa é uma chance que você tem de acabar com a sombra. É uma abertura ali. E aí ela fala que a sombra não tem nem chance, porque se ela fizer isso aí, ela vai pra cima e acabou. É nessa hora que a sombra morre. Só que essa sombra já não é muito burra e saiu correndo, pensando que ia fugir. Mas aí lá embaixo, o velho com o Shinpei tentam impedir essa sombra aí. Acaba que eles conseguem, mas tem várias coisas por trás. Depois que eles conseguem, com muito sacrifício, capturar a Shiori, o Shinpei imobiliza ela, o velhinho já chega e já taca logo 3 pregos nela. E nisso a gente descobre que as sombras, para serem capturadas, tem que ser atingida com 3 objetos, pregos, estacas, e aí sim elas ficam imóveis. E nisso começa o interrogatório. A sombra admite que matou a amiga de infância do Shinpei e acaba que eles conversam por um tempo e começam a ficar muito irritados e, para finalizar, o Ryunosuke já dá-lhe uma marretada e mata logo a sombra ele mesmo. Mas
a gente descobre que essa sombra não é uma sombra normal, que inclusive ela tem a habilidade de mergulhar. E até o momento, essa é a segunda sombra mais forte que apareceu no anime inteiro. Uma outra informação que a gente recebe do Ryunosuke nesse episódio é que para matar uma sombra, você deve causar um dano à sua forma plana igual ao que seria o de um humano. E no finalzinho do episódio, o grupo decide continuar como se fosse a última noite. O Shinpei entra em casa e a Rizuru tá lá de tocaia junto com o velho, só esperando a sombra da Mio aparecer. O Shinpei tranquilaço entrando em casa, já fica de cara com a sombra da Mio de frente para ele com uma faca, com uma cara bizarra. Só que, para nossa sorte, respiramos até aliviados, na verdade era só a Mio realmente tentando cozinhar, inclusive ela até cortou o dedo algumas vezes. Nisso, o Shinpei assume ali a faca, depois de descobrir que ela não é uma sombra, felizmente, e decide começar a fazer a comida, tentando refazer ao máximo o que ele fez na noite anterior. A Mio diz que vai lavar o rosto e sai correndo. Aí, o Shinpei continua preparando lá a comida e do nada, a Ushio aparece nas costas dele. E assim termina esse episódio que foi, caraca, insano. Foi muito bom mesmo, a gente tava, doido pra assistir mais desse anime. Tá muito bom, um dos melhores dessa temporada. Nem fomos pro original, porque o anime, a gente sabe que vai ter um final fechado, dentro de 25 episódios. Então a gente quer muito fechar esse arco todo aí, esse mistério, esse grande mistério, ainda no anime. E também tem uma outra coisa que a gente descobre nesse episódio, que a morte do Ryunosuke também é misteriosa, como tudo nesse anime, né? E também como a morte da Ushio, porque eles simularam mordidas de cachorro para dizer que foi um ataque e esconderam a real causa da morte, assim como fizeram com a Ushio, falando que ela tinha morrido afogada, mas ela tinha marcas no pescoço. A mesma coisa que o Ryunosuke. Então, galera, seguindo assim, a gente percebe que algo tá estranho com a Ushio, porque ela simplesmente aparece ali como se já soubesse de todos os acontecimentos da última vez que o Shinpei morreu. E aí vem a teoria. Será que a Ushio, a sombra dela, tem a capacidade de manter suas memórias assim como o Shinpei tem quando ele morre? Fica aí a dúvida, só os próximos episódios poderão dizer pra gente. E uma outra teoria é que aquela sombra, da Shiori, ela fala de um fim que chega nesse verão, e que por isso ela tá pegando a família dela, no caso, as sombras, e saindo. Será que tem alguma coisa nesse fim aí relacionado àquele evento que a gente viu no episódio 5? A gente lembra até hoje um super episódio com aquele monstrengo de sombra e aquela deusa lá das sombras, várias coisas. Então pode ser relacionado àquilo ou alguma outra coisa e ainda tá aí enterrada nesse anime pra gente só desvendar lá na frente. Então vamos ver aí o que acontece nesses próximos episódios. Bom, pessoal, então esse é o final do vídeo. Nós esperamos que vocês tenham gostado. E deixem aqui nos comentários quais são suas teorias de Summertime Render. O que vocês esperam do final desse anime. Digam aí nos comentários que a gente vai estar lendo todos eles e dando coração aí para vocês. Muito obrigado pela sua atenção, pela visualização, like e inscrição. E nos vemos no próximo vídeo. Então, até o próximo Geek vídeo.